Senhor. João capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 19 até o 22. João 20, 19 ao 22. Diz assim o texto sagrado. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Pai, nós temos lido a tua boa e santa palavra, Senhor. A tua palavra é abençoadora, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é santa, Senhor. Eu peço a ti agora que tu venhas, ó Pai, tocar em cada vida que aqui está. Que tu venhas manifestar o teu amor e poder sobre cada um, Senhor. Nós estamos buscando aqui nas manhãs de domingo a renovação espiritual. Nós estamos com esse culto, meu Pai, com o objetivo de te adorar e também de buscar a tua unção renovadora. Venha, Senhor, tocar em nossas vidas. Venha, Senhor, nos abençoar de forma maravilhosa. Venha trazer sobre nós a graça abençoadora, Senhor. Senhor, tu és a esperança de Israel. Nós precisamos de uma experiência nova contigo, Senhor. Nós precisamos de um renovo celestial. Nós precisamos de uma mudança total, meu Pai. Afasta, Senhor, todo o mal das nossas vidas. Livra-nos, ó Pai, daquilo que fere a nossa alma. Dá-nos a tua bênção no nome de Jesus. A renovação é necessária em todas as áreas da nossa vida. Precisamos renovar as nossas expectativas de vida, precisamos renovar as nossas esperanças, precisamos renovar os nossos relacionamentos. Sobretudo, precisamos renovar a nossa vida com Deus. Nós precisamos de renovação. Nós precisamos sempre estar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero que o Senhor toque em minha vida. Nós precisamos dizer para Ele o quanto é necessário o toque abençoador dEle em nossos corações. Queridos, nós temos que entender que Deus é o maior interessado em trazer grande renovação para o seu povo. Deus é aquele que quer fazer tudo por nós. Tanto é que Ele criou. Por que Ele criou esse mundo? Porque Ele queria um povo diante dEle. Na verdade, Ele queria todos diante dEle. Mas Ele queria que isso fosse voluntário. Depois Ele envia Jesus. Por que Ele viria ao mundo morrer numa cruz, se Ele não tivesse um grande propósito para as nossas vidas? Na sequência, Ele vai enviar o seu Espírito para viver aqui, para estar em nós. Por que Ele está em nós? Ele está em nós para nos renovar. Deus é maravilhoso. Eu estava falando ontem à noite para a Jussiene. Ele é o que segura as nossas vidas. Ele é o que dá o autocontrole. Ele é quem nos guarda do mal. Deus é maravilhoso. E Ele quer renovar as nossas vidas.
Na quarta-feira passada, a pastora Adilson estava pregando e entregou uma palavra de grande renovação que virá, e nós temos ouvido algumas palavras nesse sentido. Nós temos ouvido Deus falar que Ele vai derramar do seu Espírito neste lugar de uma forma poderosa. E o que você precisa fazer? Você precisa estar ligado com o Senhor. Você precisa estar atento àquilo que Deus tem para fazer em tua vida. Nós precisamos abrir os nossos corações. E precisamos deixar o Espírito de Deus tocar em nós. E nos levar a uma nova experiência. Penso que maior do que aquela que já tivemos no passado. E dessa maneira alcançaremos o melhor de Deus. Esse texto aqui é extraordinário. Os discípulos tinham andado com Jesus por 3 anos. Um pouquinho mais, talvez. E Jesus foi crucificado. Não foi nada fácil para eles. Jesus vinha ensinando os discípulos acerca dos acontecimentos do fim. Mas quando Jesus vai para a cruz, terrível. Imagina você tem um líder, daqui a pouco você olha para o teu líder, ele está na cruz. Entre 2 ladrões, na pior condenação da época, porque morrer na cruz era morrer devagar. Tem nada pior do que morrer aos pouquinhos. Nada pior do que isso. E Jesus ficou ali 6 horas naquela cruz. Os discípulos correram e foram se aproximando, e agora eles voltam para o cenáculo, exatamente no lugar onde eles participaram da última Páscoa e também da primeira Santa Ceia. E eles trancam as portas, as janelas, porque estavam com medo dos judeus, e tinha razão para isso, porque os judeus tinham entregue Jesus para ser crucificado. Os romanos tinham matado Jesus na cruz. E os discípulos pensaram, nós somos seguidores dele. Eles virão atrás de nós para nos impedir de dar sequência àquela obra que ele começou. Então eles trancaram tudo. Um olhava para o outro, numa situação difícil. De repente, Maria Madalena chega para eles com outra mulher e fala assim, nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. A Bíblia diz que Pedro e João correram ao sepulcro. João correu mais rápido, era mais novo, João. Chegou e não entrou no túmulo, vazio. Pedro chegou e entrou e não viu. Jesus viu ali alguns lenços que estava o rosto de Jesus nas mãos. Algumas notícias tinham chegado. 2 que estavam indo para Emaús tiveram um encontro com Jesus e correram para os discípulos e disseram, olha, o Senhor estava conosco. Mas os discípulos, em razão de toda a pressão da época, os discípulos estavam com muita dificuldade em acreditar na ressurreição do Senhor. Se a gente tivesse no lugar deles, também não seria fácil. Estava na cruz, morreu, nada daquilo era tão fácil. Aquela pressão dos romanos, aquela pressão dos judeus, aquela pressão das autoridades militares, aquela pressão das autoridades religiosas. Então eles estavam ali trancados no cenáculo. E a Bíblia diz que Jesus chegou e se colocou no meio deles. A Bíblia não diz que Jesus bateu na porta ou numa janela. Não, ele não fez nada disso. A Bíblia diz que Jesus chegou e entrou. Jesus não tinha a chave da porta, mas ele entrou. Porque ele tinha ressuscitado. E agora ele aparece para os discípulos, e simplesmente passa a parede, chega lá onde estavam os discípulos. O discípulo olha para ele e ele vai mostrar as mãos. A grande prova que Jesus, ele
é algo difícil de dizer. Quando Jesus ficou na cruz 6 horas, o sofrimento foi tão horrível que ele ficou transfigurado. A presença de Jesus ali, a face foi sendo alterada, porque o sofrimento grande é assim, é muita coisa. Então, quando Jesus chega ali, ele já estava com o corpo glorificado, por isso que ele adentrou sem bater na porta. Mas era a presença de alguém sofredor. E a grande prova para os discípulos era mostrar as mãos perfuradas. Nenhum louco que não estava numa cruz ia chegar lá fora e pregar algo nas duas mãos, né? Então a Bíblia diz que ele mostrou as mãos. Era a grande prova naquele momento. Ele mostrou as suas mãos perfuradas. As suas mãos. E a Bíblia diz que ele mostrou o lado. Quando ele estava na cruz, ele foi ferido com uma lança e saiu água e sangue. E o lado dele ficou ferido. Então Jesus chega lá e ele vai provar para os discípulos: sou eu, ressuscitei. E mostra as mãos, diz a Bíblia, e o lado. Sintomático isso. Aí os discípulos começaram a se alegrar. Eu fico imaginando, irmãos, que alegria não foi aquela. Eles pensaram: perdemos o líder, perdemos o Salvador, perdemos o Mestre. De repente ele estava ali. 3 dias depois da sua morte, ele estava ali. Aí Jesus, que já tinha abençoado eles com a paz. Por isso que a gente tem que dar paz do Senhor para os outros. A gente abençoa quando falamos isso. Ele vai desejar a paz de novo, que a paz esteja com vocês. E aí ele falou assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Estou enviando vocês para esse trabalho nobre. E quando ele acabou de dizer isso, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Diga assim, levanta a tua mão e diga: eu quero o Espírito Santo. Com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração. Repita após mim: um momento de grande renovação. Esse foi o momento dos discípulos. Em nenhum outro momento os discípulos tiveram uma experiência tão singular. Eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, eles tinham visto Jesus curar cegos, enfermos, eles tinham visto Jesus andar sobre o mar. Mas agora ele estava vendo alguém que tinha entregue a sua vida e ressuscitado, e estava ali entre eles. Que experiência foi aquela? Que momento singular foi esse? A partir daquele momento, a vida deles vai mudar completamente. Eles nunca mais seriam as mesmas pessoas. Aqui foi o divisor das águas. Os discípulos tinham experiências com Jesus, é fato, até ali. Mas agora, eles vão ter a maior experiência da vida. Vai chegar o dia de Pentecostes, eles vão receber o enchimento do Espírito Santo e vão fazer a obra. Mas aqui, esse momento foi básico, esse momento foi renovador, esse momento foi diferente, esse momento foi tudo para eles. É um momento curto, pouco tempo ali. Mas é um momento que Jesus vai mudar a vida pessoal, a vida espiritual, a vida eclesial. Jesus vai mudar tudo ali. Jesus vai alterar a vida daquelas pessoas. Queridos, Deus quer fazer isso conosco, amém? Como os discípulos, nós também temos andado com Jesus faz muito tempo. Mas Jesus quer algo que mude totalmente a nossa vida espiritual. Ele quer nos levar a uma vida espiritual abundante, cheia da sua presença. E por isso que Ele quer nos renovar. Um momento de grande renovação. Diga assim: quando os discípulos estavam confinados. Versículo 19, a parte A diz: ao cair da tarde.
final do dia, o primeiro da semana, domingo, como hoje, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Os discípulos estavam ali com medo, como eu disse. Eles estavam confinados, é fato. Estavam dentro de um local trancado e a grande maioria dos intérpretes entendem que é o cenáculo. Estavam ali sem poder sair, até poder sair eles podiam, mas havia um risco para a vida deles. Eles estavam ali fechados, eles estavam ali inertes, sentavam, levantavam, ajoelhavam, olhavam para cima, olhavam para baixo, olhavam um para o outro e diziam: o que vai ser de nós? Nós largamos tudo, nós deixamos tudo. Uns eram pescadores, outro era coletor de impostos, um tinha sido um zelote, uma seita de pessoas radicais no zelo da vida pessoal. Então, cada um estava ali pensando: o que nós vamos fazer? Um não está mais entre nós, eram 12, agora só tinham 11. A situação era muito difícil, fechados, escondidos, amedrontados, tinham medo, lógico que tinham. O ser humano tem medo, né? A Luciana e a Thaís são psicólogas, sabe bem, talvez esse seja o pior problema do ser humano, né? A insegurança, o medo, né? Eles estavam ali inseguros. Eles não sabiam o que iria acontecer. Eles não sabiam que situação era aquela exatamente que eles estavam vivenciando. Então, a maior renovação aconteceu exatamente naquele momento, quando tudo parecia sombrio, quando tudo parecia estranho, quando tudo indicava uma aparente derrocada de todo aquele trabalho feito até então. Quando parecia que não ia ter saída, foi exatamente o que aconteceu, a maior renovação da vida deles. Até então eles tinham ouvido Jesus ensinar, eles tinham visto Jesus fazer milagres, e eles tinham até mesmo feito milagres no nome de Jesus. Mas eles não tinham a vida como a de Jesus. A situação deles não era das melhores. Pedro, corajoso, ousado. Quando Jesus falou: todos vão me negar, ele falou assim: todos, menos um, eu não. Eu não te nego, estou pronto para morrer, estou pronto para estou pronto para qualquer coisa. E ele correu, negou. Então você veja bem, o que aconteceu com Pedro é exatamente o que estava acontecendo com os outros. Eles tinham medo, eles tinham temor, porque faltava a renovação. Eles não tinham a renovação espiritual. O que está faltando para a igreja hoje é uma grande renovação. Com esse problema que enfrentamos, as pessoas ficaram confinadas. Mas espiritualmente, tem muita gente confinada faz tempo. Espiritualmente, tem muita gente que está há anos, até teve uma experiência lá atrás, mas está há anos ali abatida, temerosa, preocupada, sem um norte, sem saber para onde ir. Vem à igreja, volta para casa, mas tem um confinamento interior espiritual. É verdade. Então, quando a gente está numa situação como essa, não significa necessariamente uma derrota. Mas o Senhor tem propósitos em nossa vida. Quem sabe você tem estado abatido, você que está em casa, você que está aqui, tem estado abatido diante de tantas coisas preocupantes.
Mas o Senhor tem o melhor para a tua vida. O Senhor quer tocar em você. O Senhor quer te abençoar verdadeiramente. O Senhor quer que você prove o poder dele que vem do céu. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Um momento de grande renovação. Diga assim: quando os discípulos receberam o Cristo ressurreto. Final do versículo 19 diz assim: veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. O versículo 20 diz: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. É muito difícil em definir algo como o pior ou o melhor na vida, mas eu acredito que ali foi o pior momento na vida daqueles 11. Um que andava com eles tinha traído e morrido. O líder deles tinha sido crucificado. E quando tudo parecia sem saída, Jesus aparece. Queridos, eles tinham tido experiência até então com Jesus, homem, Deus, homem, que tinha nascido e vindo ao mundo. E aqui viveu, e eles creram de uma maneira muito clara, em razão de tudo aquilo que Jesus mostrara para eles, as evidências que Jesus deixara, eles creram em Jesus. Mas agora eles vão receber o Jesus ressurreto. Eles não estavam ali recebendo o Jesus que aqui vivera com eles, simplesmente da maneira como eles viviam. Eles vão ter um encontro com Jesus que tinha ressuscitado. Eles vão ter um encontro com Jesus que estava vivo. Eles vão ter um encontro com Jesus que tinha vencido o pecado, vencido o diabo e vencido a morte. Ninguém, nenhum homem foi lá no túmulo de Jesus orar ou fazer algo por ele. Jesus, ele saiu de lá, ele ressuscitou. A morte não poderia retê-lo. O salário do pecado é a morte. Jesus levou o pecado de todos nós, porém ele não tinha pecado. Ele não poderia ser retido numa sepultura de forma alguma. Então ele ressuscita. E agora os discípulos vão ter aquele encontro. Pensa vocês, aquele encontro. Ele estava ali e de repente apareceu. Tinha 11 discípulos, daqui a pouco tinha 12 pessoas. E chegou alguém dizendo: a paz seja convosco. Que lindo, né? Jesus saudava eles dessa maneira. E agora Jesus vai dizer para eles: a paz. Ele vai mostrar as mãos e o lado perfurados. E vai mostrar para eles: estou aqui. Eu ressuscitei, aleluia! Eu estou aqui. Queridos, eles estavam tendo a experiência com Jesus que tinha ressurgido dentre os mortos, não era qualquer coisa. Ele estava tendo uma experiência de alguém redivivo, alguém ressuscitado. Eles estavam recebendo ali o Cristo ressuscitado. Jesus tinha ressuscitado. E Jesus não era apenas uma teoria, era uma realidade. Eles vão se lembrar agora de tudo aquilo que Jesus ensinara a eles sobre o sofrimento que passaria e sobre a ressurreição. Eles vão naquele momento ter a mente esclarecida, aberta. E eles vão ficar olhando e vão ficar vendo Jesus ressurreto na frente deles. Que unção, que poder, que graça, que bênção, que momento, que renovação. Nós precisamos ter um encontro com esse Jesus ressurreto. Tem muita gente que tem até na sua casa um Jesus morto, ali, cabeça baixa, ferido,
E ainda crucificado. E tem pessoas que continuam com Jesus ainda crucificado. E pior do que isso, morto. E a pessoa guarda aquela imagem do Jesus que morreu e ficou morto. Porque ele está ali numa cruz, com a cabecinha baixa, ferido, uma imagem de sangue vertendo das mãos, pés, do seu lado. Mas um Jesus morto. Esse é um povo pelo qual precisamos orar e abençoar. Nós temos um outro grupo de pessoas que tem uma experiência com o Jesus vivo. Tem uma experiência com Jesus da Bíblia, mas é uma experiência distante. As pessoas leem a Bíblia, creem na Bíblia, acreditam no Jesus da Bíblia. E aquilo entra no coração deles e faz deles novas criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. É isso que a Bíblia diz. Então a pessoa é salva, é liberta, é abençoada. E quando alguém diz para essa pessoa: o que está acontecendo com você? Olha, eu tenho Jesus no meu coração. Eu li na Bíblia e eu creio nele. Os discípulos não estavam agora crendo em Jesus morto. Eles tinham andado com Jesus que estivera na terra, mas agora eles estavam com Jesus ressuscitado na frente deles. Queridos, Jesus quer estar junto conosco. Nós precisamos do Jesus ressuscitado. Uma das coisas que ajudou muito a minha vida, quase 30 anos atrás, eu estava na casa do meu irmão em São Paulo, na época. E eu li um livro sobre alguém chamado Miguel. Ele era um judeu. Ele teve uma experiência tão forte com Jesus. Ele estava ali tendo alguma experiência com Jesus da Bíblia. E chegou um momento que Jesus apareceu para ele, como aqui. E Jesus mostrou para eles ainda as marcas nas mãos. Ali ferido. E naquele momento, aquele moço chamado Miguel, um judeu convertido, ele tem uma experiência com Jesus ressuscitado. O Jesus que tinha ressuscitado. Ele vivencia Jesus ali. Lá no Oriente Médio, não sei se alguém foi comigo, lá em Cianorte, a Cida estava lá, aquele pastor que é médico do Egito, ele conta que lá no Egito e em outros países ali, Jesus tem aparecido para alguns, ali para converter tem que aparecer, ainda ficar uma semana em casa, porque eles têm uma tradição religiosa muito diferente. Mas Jesus tem aparecido, assim, aí a pessoa converte e está disposta a morrer pela fé. Isso é uma experiência com Jesus ressuscitado. Queridos, nós precisamos ver esse Jesus. Ver como, pastor? Tem experiências como ele. Nós precisamos deixar a nossa fé distante, teórica, e precisamos vivenciar isso de Deus. Nós vamos buscar isso aqui, especialmente nas manhãs de domingo, todas as manhãs. Nós vamos buscar isso aqui, nosso tempo, e nós vamos encontrar. O Jesus ressuscitado, ressurreto, estará conosco. Ele vai se manifestar entre nós. E isso vai mudar a nossa história. Vai mudar a nossa vida. Você precisa dessa experiência à prol do Senhor. Um momento de grande renovação. Diga assim: quando os discípulos foram comissionados. Olha o versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha aqui um outro momento singular, irmãos. Outro momento extraordinário. Os discípulos estavam ali com medo, mas os discípulos estavam ali pensando em tudo aquilo que fizeram, ou seja, o que não fizeram. Porque Jesus foi preso e eles correram, não fizeram nada.
Pedro foi até onde estava Jesus, mas negou. Eles nada tinham feito, eles tinham pensado, nós fracassamos, nós fomos rejeitados, nós não somos aceitos. Por isso que chegou no momento que Pedro chamou outro, Pedro falou assim, eu vou pescar, e mais 6 foram com ele. Pedro era pescador. Pedro estava querendo voltar à profissão antiga e falar, eu vou trabalhar secularmente, porque eu não sirvo para isso, não. O negócio de ser discípulo, eu não estou conseguindo, eu falhei. Então os discípulos ali, eles estavam pensando em tudo aquilo que não fizeram e que deveriam ter feito. Eles estavam ali como que derrotados mesmos. Não só a perda de Jesus estava marcando a vida deles, mas o interior deles e a mente, eles tinham uma cobrança profunda de tudo aquilo. E eles se julgavam reprovados para o ministério. Aí Jesus chega para eles, aparece, mostra que está vivo, abençoa com a paz. E agora Jesus vai dizer para eles, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, olha que grandiosidade isso aqui. Ele compara o trabalho deles com Deus, assim como o Pai me enviou. Então, como o Pai me enviou, como? Veja bem, olha que coisa linda, o Pai te enviar. Eu vos envio. Ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa com vocês. Aí o Pedro, os demais olhando, conosco? Nós temos condições para isso? Nós? Sim, vocês. Eu vos envio, vocês estão sendo enviados. Vocês estão sendo comissionados. Vocês estão sendo designados para a minha obra. Vocês estão sendo enviados para fazer a obra. E vocês estão aprovados. Quando a gente estuda, no final do ano, a gente quer a nota e a aprovação, né? Todo mundo vai ver o edital da nota, aquele momento é um pouco dramático, até que a gente vê ali que foi aprovado. Os discípulos imaginavam que estava reprovado, mas agora viram que não. Né? Que eles estavam passando, ficaram da recuperação, mas conseguiram a nota. Eles estavam ali sendo recuperados. Eles não eram tudo que pensavam que teriam sido até então, mas também eles não estavam reprovados pelo Senhor, porque eles são enviados. Eles são enviados para dar continuidade ao trabalho do Senhor. O Senhor olha para nós, Ele quer aparecer para nós, Ele quer nos renovar, e Ele quer nos renovar para nos enviar. A esperança desse mundo somos nós. A igreja é a esperança do mundo. As pessoas só podem ter vitória com Deus. Só Deus, somente Deus pode fazer algo. As pessoas lá fora estão sem saber para onde ir. Nós temos a palavra da reconciliação. E o Senhor nos envia, nós somos enviados, nós fomos comissionados. Nesse mundo o Senhor está permitindo. O Senhor não criou esse vírus, mas Ele permitiu com o objetivo de agir na vida, de abençoar. O Senhor quer renovar, o Senhor quer fazer algo extraordinário, me canta, Zaia. O Senhor quer abençoar, o Senhor quer agir, o Senhor quer fazer de você um servo, uma serva com um ministério ungido nesse tempo do fim e abençoar as vidas. Aplauda o Senhor. Para encerrar a mensagem, um momento de grande renovação. Diga assim: quando os discípulos receberam a unção do Espírito Santo, e havendo dito isto, soprou sobre eles, lindo isso, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Diga assim: soprou sobre eles. Diga: recebei o Espírito Santo. Olha, irmãos, olha a sequência. Jesus chega com a sua paz, prova que era Ele ressuscitado. Jesus os comissiona para o trabalho, mas eles não estavam prontos. Eles pensaram: se nós te negamos diante dos homens, nós não vamos conseguir te confessar diante de ninguém. Mas Jesus agora vai mostrar aquilo que faria diferença na vida deles. O que faz a diferença na vida de um servo, de uma serva de Deus, não é
aquilo que lemos na Bíblia, nem somente aquilo que cremos. O que faz a diferença é a unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ralacantas aias, chemirandas. O Espírito Santo em nós nos leva a uma experiência tão profunda que tudo muda. Por isso, naquele momento, Jesus soprou sobre ele e falou: receber o Espírito Santo. E eles vão receber dentro de pouco tempo. E eles vão ser cheios do Espírito Santo e eles vão transtornar o mundo. Um dia, antes de Paulo chegar, alguém disse: aquele que tem transtornado o mundo está entre nós. É verdade, transtornaram mesmo. Perderam o medo. Quando Pedro vai pegar aquela mensagem do dia de Pentecostes, ele prega ali. Quase 3.000 se convertem. A Bíblia diz que tinha sacerdotes entre eles, porque era festa, todo mundo estava lá, inclusive os líderes religiosos. Ele não tem mais medo, ele tem unção, ele tem poder. A Bíblia diz que a sombra dele vai curar. Os outros discípulos se tornam uma bênção. João tem aquelas experiências lindas que pregamos há pouco tempo. E Deus vai levantando outros discípulos, especialmente Paulo, para uma obra extraordinária. Mas o que os diferenciava de qualquer outro líder religioso? A unção do Espírito Santo. Eles tinham unção, eles tinham poder, eles tinham a virtude do Espírito Santo, eles tinham aquela graça abençoadora. Era profundo tudo aquilo. A unção, Jesus soprou sobre eles. Jesus soprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo, me canta, Zaia. Jesus soprou sobre eles. O Espírito Santo viria sobre eles. O Senhor quer nos encher do Espírito Santo. Pastor, mas eu tenho o Espírito Santo, eu não sou batizado, eu tenho. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Mas não é só isso que o Senhor tem para você, o Senhor tem mais, o Senhor quer te encher, quer te encher, quer te encher. O Senhor quer te renovar, o Senhor quer te levar a uma experiência grande, a uma experiência forte. O Senhor quer fazer de você um baluarte. Isso só vai acontecer quando você for cheio do Espírito Santo. Supere o confinamento. Receba o Cristo ressurreto. Abrace o comissionamento. E receba a unção do Espírito Santo. Alcance grande renovação.